Finalmente sextou aqui no Donos da Bola e a gente vai de imediato lá no CT Presidente Luiz Carvalho, Alisson e Everton falando, dando coletivo, Alisson falando sobre possíveis saídas na equipe. Sem receio, atacar eles também, mas sabendo da responsabilidade na hora de marcar e colocar em prática aquilo que a gente vem fazendo sempre. Todo mundo se ajudando ali dentro, que é isso que a gente vem fazendo. Acho que não tem que fazer nada diferente do que fizemos nesses últimos jogos aí. A equipe do Corinthians é uma equipe muito qualificada, né? Eu creio que desde a da era Tite é uma equipe que sofre poucos gols, né? Nas competições onde disputa. O professor já passou os pontos fortes, os pontos fracos. Espero que a gente possa estar bem concentrado para furar o bloqueio deles, né? Enquanto a outra pergunta, eu procuro estar focado somente no Grêmio, cara. Acho que passou a janela, não aconteceu, agora a cabeça totalmente no Grêmio. Foi assim, logo no dia após a janela, né? Que não aconteceu de eu sair, nenhuma coisa se concretizar e até o final, cabeça no Grêmio, foco total. A partir desse anúncio da renovação de contrato, a tentativa e o esforço da direção do Grêmio, a renovação do Everton, a gente já vem trabalhando essa informação há muito tempo, sabendo que o Grêmio está buscando essa prorrogação de contrato, um contrato que não vai acabar agora, mas a intenção da direção do Grêmio, principalmente, em prorrogar esse vínculo e principalmente valorizar vocês. Eu queria saber de vocês, como é que é esse sentimento de se sentir valorizado a partir desse movimento da direção? Cara, a gente só tem que agradecer, né? A confiança que eles depositam em nós. Se eles depositam essa confiança em nós é porque nós estamos fazendo nosso trabalho bem feito dentro de campo. O Grêmio não somente valorizou eu como Everton, mas também alguns tempos atrás aí, assim como o Jean, como o Matheus, né? Como o Tassiano, como os outros jogadores aí, é porque sabe que os jogadores são muito importantes para o Grêmio. E nós, da melhor maneira possível, vamos tentar retribuir isso, continuar retribuindo dentro de campo, que é o mais importante para nós jogadores. Porque não somente no futebol, né? Mas em todo o trabalho, em todas as áreas, quem não gosta de ser valorizado, né? Então, a gente fica muito feliz porque o reconhecimento pela valorização, como eu falei anteriormente, é fruto de um trabalho que a gente vem plantando lá no início da temporada e ser reconhecido assim é um motivo de muita felicidade, né? Agora a gente tem que se doar ao máximo e provar porque da valorização. Obrigado, parabéns. Tá aí a palavra do Alisson e do Everton lá no CT Presidente Luiz Carvalho. Mas vamos aos destaques do programa de hoje? Antes de voltar a pensar na Libertadores, o Grêmio tem um campeonato brasileiro pela frente. O Grêmio do técnico Renato quer mostrar bom futebol para apagar o empate em 1-1 contra o Flamengo na Libertadores. Estaremos ao vivo na última atividade antes de enfrentar o Corinthians na Arena. E aqui no CT Presidente Luiz Carvalho a gente vai conferir a palavra de dois atacantes, Everton e Alisson, projetando o futuro do Grêmio na temporada e também a partida de amanhã contra o Corinthians. Para o Inter, hora de buscar pontos fora de casa contra o Cruzeiro. Inter joga contra o Cruzeiro neste sábado em Belo Horizonte. O objetivo é melhorar o desempenho e o aproveitamento fora de casa no Campeonato Brasileiro. Tem ainda a prancheta do Bagé. Na prancheta de hoje eu vou analisar momentos em que o Grêmio pecou contra o Flamengo pela Libertadores. No Sabia Não, será que a máxima feio é não fazer gol ainda é válida? Foi um bate-rebate. Foi de joelho, talvez? Por aí, foi. Uma parte do corpo do cara bateu ali e entrou. É aqui, no Donos da Bola. E na sexta-feira, é claro que ele está com a gente, DJ Cabeção. E aí? E aí, Gabriel? Tô vendo o Sabia Não, sabe que eu chego na sexta e fico louco pra assistir o Sabia Não. É sério. E hoje vai ser bom, hein? E aqueles gols feios, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E como será que foi o dia seguinte do Grêmio ao empate com o Flamengo? Conta pra gente, Matheus Dávila. Daqui a pouco, agora sim, Matheus Dávila, conta pra gente com calma. Como é que foi o dia após o empate com o Flamengo? É difícil esquecer o Flamengo. A Libertadores é algo que paira na arena. E o resultado de empate na semifinal ainda é duro de ser engolido. Veja só, ninguém ficou contente com o empate. A gente queria mesmo era a vitória, né? Ficamos bastante chateados, sim, pelo nosso primeiro tempo. Fomos bastante cobrados, estamos nos cobrando.
e com certeza para os próximos jogos também. Libertadores agora é só no dia 23 de outubro. E a missão dos jogadores é apagar os vestígios do empate contra o Flamengo. A oportunidade é neste final de semana contra o Corinthians. E os atletas se sentem preparados para isso. Agora a gente tem que virar a chavinha aí, porque já no sábado temos um jogo importante contra outra grande equipe do nosso futebol brasileiro. E a gente também tem um objetivo no Campeonato Brasileiro. Então a gente pega assim a lição aí de que não podemos deixar de criar no primeiro tempo. Então, para dar um tempo de competição internacional, nada melhor do que encarar o Corinthians, que vem subindo na tabela de classificação. O técnico Renato Portaluppi avalia as possibilidades para o confronto. Uma delas é a entrada de Maicon no time, que deu um bom resultado contra o Flamengo. Léo Moura é outro que poderá ganhar espaço para recuperar ritmo, como ocorreu diante do Fluminense. Tudo parte de um planejamento para o desafio futuro, mas também para avançar dentro do Brasileirão. Até porque, a partir de agora, é folga de Libertadores, para que sustos como o da última quarta-feira não voltem a acontecer. Eu sei que o torcedor não quer que seja assim, nem nós queremos, né? Com muita dificuldade, com muita emoção, mas é que a competição é difícil, tem outros times de qualidade e que possa acontecer como aconteceu nas outras fases, na emoção, mas que o Grêmio passa. E na sexta-feira, é claro que tem ela, a pergunta do Paulinho, que eu já fico com dúvida toda hora. Vamos a ela? Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, pessoal? Estou de volta aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Estou no Toque de Bola. Daqui a pouco estarei com vocês nos Donos da Bola, no debate pegado, acirrado aí com o pessoal. Vamos direto à pergunta de hoje do Paulinho. Já está na tela para você. Quero saber o seguinte: quem fez os 2 gols do Inter na vitória sobre o Cruzeiro, a primeira vitória no Mineirão em 1970? Opção A, Carbone. Opção B, Cláudio Miro. Opção C, Dorinho, ou opção D e última, Valdomiro. Quem marcou esses 2 gols do Inter contra o Cruzeiro lá em 70? Foi o Carbone, foi o Cláudio Miro, foi o Dorinho ou foi o Valdomiro? 992-24-1220, 992-24-1220. Aguardo a sua mensagem pelo WhatsApp. Até mais, Gabriel. Até mais, Paulinho. Daqui a pouco o Paulo Pires está aqui com a gente e você pode participar também na nossa enquete lá no Twitter, @DonosDaBolaRS. O Internacional briga pelo quê no Campeonato Brasileiro? Você pode votar. Briga pelo G4? Briga para estar no G6? Ou está brigando para uma posição intermediária na tabela? Participe no @DonosDaBolaRS. Mas agora é hora da gente atualizar as informações da manhã de treinos do Internacional. E quem acompanhou foi o repórter Yuri Falcão. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para todo mundo ligado no Donos da Bola. O Inter realizou na manhã desta sexta-feira aqui no CT Parque Gigante o seu último treinamento antes de enfrentar o Cruzeiro. A atividade aconteceu inicialmente com os portões fechados, onde o técnico Oder Hellmann definiu a escalação colorada para enfrentar a Raposa. A grande novidade no time do Inter para enfrentar o Cruzeiro deve ser a confirmação da entrada de Zeca na lateral esquerda, substituindo o Wendel. Heitor e Bruno Fux, 2 jogadores da base que foram muito bem no duelo contra o Palmeiras, devem seguir na equipe titular. A provável escalação do Inter para enfrentar a equipe comandada pelo técnico Abel Braga tem Marcelo Lomba, Heitor, Bruno Fux, Vitor Cuesta e Zeca, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, Nonato e Nico Lopes, com Paolo Guerreiro no comando de ataque. D'Alessandro participou normalmente deste último treino, ele vem de uma recuperação de uma lesão muscular, deve viajar com a delegação colorada para Belo Horizonte, ficando à disposição do técnico Oder Hellmann no banco de reservas. O Colorado, depois de 2 jogos sem vitórias, busca fora de casa voltar a somar 3 pontos para continuar na parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. É contigo, Gabriel. E vamos sair lá do CT Parque Gigante, porque agora a gente vai ao vivo também para o CT Presidente Luiz Carvalho, CT do Grêmio, com as últimas informações do Tricolor. Agora sim, tudo bem, Tiger? Boa tarde.
Boa tarde, Gabriel, boa tarde quem nos acompanha aqui no Donos da Bola, nos acompanha aqui na tela da Band. Torcedor gremista conferiu aqui agora há pouco a grande notícia do dia. Everton e Alisson renovados até 2023, com seus vínculos prorrogados, na verdade. Os dois eles passaram por uma negociação que envolveu a valorização deles aqui no elenco e também a prorrogação do contrato. Tanto o Everton quanto o Alisson, Gabriel, eles tinham vínculo até o fim de 2022 e por isso essa prorrogação, com o intuito de valorizar salarialmente, também valorizar a multa rescisória desses dois jogadores que agora estão com os vínculos prorrogados. Falaram agora há pouco aqui no CT Presidente Luiz Carvalho, a entrevista coletiva acabou minutos atrás e hoje pela manhã aconteceu o último treinamento do Grêmio aqui no CT, antes de enfrentar o Corinthians amanhã, 7 horas da noite. O time do Grêmio que tem algumas dúvidas, o Grêmio deve ir com força máxima, já que o jogo contra o Flamengo da volta só acontece daqui a cerca de 3 semanas, dia 23 de outubro, então o Grêmio vai ter a possibilidade de trabalhar esse time titular nos jogos do Campeonato Brasileiro para enfrentar o Flamengo. A dúvida que eu coloco é na lateral direita. O Léo Moura, ele treinou normalmente, disputa uma vaga com o Galhardo no setor da lateral direita e eu coloco como uma dúvida. O Maicon no setor do meio campo deve ficar no banco de reservas, até porque o Renato disse que ele não tem condições de 45 minutos, deve jogar o Michel como titular ao lado do Matheus Henrique e também do Luan. Time definido, Paulo Vitor, Galhardo ou Léo Moura, Jeromel ou David Braz, Kahneman e Bruno Cortez, Michel, Matheus Henrique e Luan, Alisson, Diego Tardelli e Everton, Alisson e Everton com seus vínculos prorrogados. Gabriel. Valeu aí ao Tiger Junk trazendo todas essas informações. E a dupla Grenal quer fazer bonito no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Para isso, qualquer tipo de gol tá valendo, até mesmo se ele for feio. Abre tu hoje. Tu começa. Tá. Já é o teu terceiro vídeo. Já tô experiente. E o vídeo de hoje, né, sobre gols feios, a gente trouxe um cara feio, que entende de feiura. Matheus Schenck? Exato. Tudo bem? Sou eu mesmo. Tu tá sempre aqui, comigo mesmo. É. Bah, eu sou o pior imitador de Boas. Mas tu manda bem, manda bem. Tem que fazer melhor isso aí. Roda aí a vinheta. Semana passada, a FIFA fez aquela famosa votação de melhor do mundo, melhor goleiro. O Alisson ganhou a final e ele é muito bonito. E ele anda meio perebento, na real, né? Não, mas ele segue bonito. E também teve o gol mais bonito, o Prêmio Puskás, que teve vencedor. Só que nós do Sabia Não, a gente é anti-gol bonito. Nós fizemos o contrário. Nós vamos mostrar para vocês os gols mais feios de 2019. Hoje tu complicou com os nomes, né? Tem só nome aqui, ó. Eu vou até dar uma coladinha. O Michael Sasek, do Sparta Praga, ele fez um gol meio que curioso. Ele fez um gol contra, que a gente tá vendo na tela. Foi um bate-rebate. Bateu em todo mundo e a bola acabou entrando. E pior, foi um gol contra num clássico. O principal jogo da cidade de Praga, a cidade que homenageia a Torre Alba, né? A capital da República Tcheca. O Sparta Praga perdeu o clássico pro Slavia por 3-0. Não achei engraçada essa piada. Não, mas o meu editor vai botar umas palminhas agora. Eu acho que não. Vai sim, vai. Meu Ape Mussonda. É isso aí, eu acertei. Sem olhar, eu acertei! Boa, achei que... Mas quem é ele? Ele é jogador de Zâmbia e fez o gol que você vai ver agora no amistoso contra o Marrocos. 3-2 para a Zâmbia, jogo amistoso, mas o primeiro gol da partida, antes de 1 minuto, foi essa pintura digna de Pebolim. Já jogou Pebolim? Já. O famoso Fla-Flu também, Fla-Flu. Né? Mas falando do gol, foi um bate-rebate. Foi de joelho, talvez? Por aí, foi. Uma parte do corpo do cara bateu ali e entrou. Importante, né? Fez o gol, é amistoso, mas não interessa. O nosso terceiro jogo não é entre Guatemala e Antigua. Aqui se faz, aqui se paga, né? É entre Malacateco e Antigua, porque o goleirão do Malacateco recebeu uma bola recuada e achou que era uma boa, saiu jogando. Só que não era uma boa, era uma ideia horrível. Tanto quanto tu estar aqui de novo. Não é. É uma ideia muito legal. Terceira vez aqui já... Rendeu alguma coisa já? Ah, não vou falar da minha vida pessoal aqui, mas em off a gente conversa, tá, gente? Daqui a pouco a gente tem mais destes gols feios. Mas agora a gente vai até a nossa central, porque Mauri Dornelles, o Jeromel, ele voltou a treinar. Mauri, boa tarde. É isso mesmo, Gabriel. O Jeromel foi uma das atrações do treino desta quinta-feira e também de hoje pela manhã. Ele voltou às atividades ainda com uma carga leve de treinamento, né? O Jeromel, que está fora do time do Grêmio desde o início de setembro, quando ele se lesionou contra o Cruzeiro, tem uma lesão muscular na coxa direita e com isso crescem as esperanças do torcedor gremista que ele possa estar em campo
pelo Grêmio na semifinal da Libertadores, jogo de volta no Maracanã, dia 23 de outubro. E tem mais notícia boa para o torcedor também, porque o Flamengo divulgou nesta quinta-feira que De Arrascaeta está lesionado e não participa da partida de volta da semifinal da Libertadores lá no Maracanã. Ele que sofreu vai fazer uma artroscopia, né? Ele está fora e o Felipe Luiz também não vai jogar. É dúvida para o jogo, né? Ambos divulgaram vídeos em suas redes sociais no começo do treinamento, começo do tratamento, ainda no hotel. A Arrascaeta teve uma contusão no joelho esquerdo e vai passar por uma artroscopia. A lesão do Felipe Luiz é um pouco menor e pode ser tratada com fisioterapia, com maiores chances ainda de estar em campo contra o Grêmio no dia 23 de outubro, lá no Maracanã, a partida de volta da semifinal da Libertadores. É uma notícia importante, né, para o Grêmio, que vai jogar a Libertadores agora, muito importante. Mas agora, Mauri, o Inter usou a semana... Daqui a pouco eu volto com a Mauri, né? O Inter usou a semana livre de treinos para se preparar para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro. E é hora de retomar o caminho das vitórias. Clima quente. Cobrança para retomar rapidamente os bons resultados. O vice-campeonato da Copa do Brasil ainda deixa marcas no Inter. Após perder o título para o Atlético Paranaense, 3 jogos. Vitória contra Chapecoense, derrota diante do Flamengo e empate em casa contra o Palmeiras. Semana toda de preparação. Neste sábado, o duelo é diante do pressionado Cruzeiro em Belo Horizonte. Objetivo colorado é claro, melhorar o aproveitamento fora de casa no Brasileirão. A gente tem que ir lá fazer o nosso jogo, pensando em melhorar aquilo que a gente vem melhorando. O professor Odair tem pedido para a gente jogar mais, ter mais confiança para jogar, que nossa equipe tem qualidade e às vezes se prende um pouco. Então a gente está tentando jogar, está tentando melhorar nesse quesito e é isso que a gente vai fazer lá também. Longe do Beira-Rio na competição nacional, 10 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Apenas 23% de aproveitamento. Vencer ou vencer no Mineirão. O retrospecto do Inter diante do Cruzeiro neste ano é favorável, tanto para o Campeonato Brasileiro quanto Copa do Brasil. A luta por um resultado positivo diante da Raposa é também para diminuir a distância do Corinthians no G4 do Brasileirão. Hoje ela é de 4 pontos. Sobre a fase do Cruzeiro, é um time que vem de 2 anos seguidos ganhando Copa do Brasil e acho que eles não desaprendem, né, cara? Acho que, claro, trocou o treinador agora, a motivação é outra, mas o jogo vai ser complicado, a gente sabe disso, é um time muito forte. O Colorado deve ter retornos importantes. D'Alessandro está praticamente recuperado de lesão muscular. E Guerreiro, após cumprir suspensão diante do Palmeiras, também fica à disposição. Vencer e convencer. Assim o Inter busca terminar a temporada de 2019 da melhor maneira possível. E o adversário do Inter amanhã vem em crise. O Cruzeiro de Abel Braga está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Após mais uma derrota no Brasileirão para o Goiás na última segunda-feira, o clima que já não era dos melhores na Toca da Raposa piorou de vez. Integrantes de uma torcida organizada, a Máfia Azul, invadiu o CT cruzeirense para cobrar jogadores e diretoria. Seguranças do clube e a polícia militar tiveram que intervir. Falei para eles que não é a melhor maneira. A melhor maneira é se combinando alguma coisa para se fazer, porque teve que se paralisar um treinamento que já estava correndo. Isso não é bom. Acho que o torcedor tem direito de vir, pedir para conversar, representar aí a grande nação cruzeirense. Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com apenas 19 pontos, o Cruzeiro terá pela frente o Internacional, 5º colocado, na noite de sábado no Mineirão. Será a segunda partida do técnico Abel Braga no comando da equipe. Um treinador que já chegou pressionado por resultados, mas que procura, mesmo assim, passar confiança ao grupo. Em cada jogo, em cada metro quadrado daquele campo que o Cruzeiro entrar, não vai deixar de faltar
há uma entrega, dedicação. A campanha ruim da Raposa é reflexo do que acontece nos bastidores. Denúncias de crimes cometidos pela diretoria, a imagem do clube nas páginas policiais. No próximo dia 21 de outubro, o Conselho Deliberativo do clube irá votar o afastamento do atual presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá. Katsarev é o nome dele, o astro do próximo vídeo do Sabia Não. Ele é goleiro do Vitória Bistritsa, time da primeira divisão búlgara. Por sinal, eu gostei muito desse nome, Vitória. Vitória Bistritsa. Assim, ó, um nome fantástico, tudo que superou hoje, assim, ó, fantástico. Obrigado. Mas falando desse gol, goleiro que não sabe jogar com os pés, não joga, dá um bicão, tem que fazer isso. E assim, ele teve muitas oportunidades para dar um bico nessa bola. É, ele começou a dançar, parecia que tava na noite, daí ele começou a dar aquelas travadinhas. Dança na noite? Ah, com certeza. O time dele acabou prejudicado e o goleiro que acaba prejudicando é frangueiro. Nosso último vídeo aqui dos nossos fabulosos gols horríveis é da saudosa terceira divisão inglesa entre Rochdale e... Que é saudosa? Saudosa e que a gente adora ver. Porque não morreu. O Rochdale enfrentou o Tranmere. Tranmere. Tá Tranmere Rovers. Tranmere Rovers. Olha só, inglês perfeito desse homem. Alemão e inglês, que mais tu fala? Tu fala inglês, alemão, português quieto, né? E várias pi. Enfim, teve um gol contra, né, que foi bem horrível do nosso querido jogador do Rochdale, mas eles ganharam, né? O Stephen Dooley foi pressionado e quando você é pressionado, o Torrealba... Quando pressionado, o que acontece? Normalmente acontecem coisas difíceis, coisas ruins. Só que a gente tem que saber superar essa pressão e seguir em frente para conseguir o sucesso. Sim, estamos encerrando hoje o nosso número 17. Estamos no ar há mais de 3 meses, praticamente. Impressionante como deixaram isso. 1, 2, 3. O placar de 1-1 foi considerado positivo para o Flamengo. Vencer ou vencer no Mineirão. Da Rádio Bandeirantes, participando do Toque de Bola, está aí com vocês daqui a pouco. Faz de novo. Mas eu gosto de participar do Sabia Não. É o terceiro, é um dos recordes, né? Sim, eu tô em busca do recorde mundial do Sabia Não. De mais participações. Conto contigo. O pessoal tá bem aí, o Alex Torrealba e o Matheus Schenck. Mas agora é hora de outro quadro aqui do nosso programa, a Prancheta do Bagé. Fala, Gabriel Correia, tudo bem? Vamos para a prancheta, que eu quero analisar algumas situações em que o Grêmio teve dificuldade contra o Flamengo na primeira partida da fase semifinal da Libertadores da América. Por que o Grêmio teve dificuldade? Porque o Grêmio tinha alguns titulares ausentes e principalmente porque o Grêmio tinha jogadores em que não desempenham estas mesmas funções. Vamos para a prancheta para que eu possa exemplificar na prática. O Grêmio não tinha, por exemplo, o Jean-Pierre, que é um meia de muita qualidade, que tem projeção de passe e que tem passe em longa distância. O Grêmio não tinha Maicon, que começou no banco de reservas. E nessa vaga do Maicon estava atuando o Michel. Por que o Grêmio enfrentou uma certa dificuldade? Porque, naturalmente, quando o Maicon está em campo, o Maicon é o responsável por buscar a bola na linha dos dois zagueiros e aí sim promover a condução na sequência da jogada de aproximação com as pequenas triangulações que normalmente o Grêmio faz. O Maicon, quando entra no segundo tempo, até para provar isso que eu estou dizendo, como é que acontece o gol do Grêmio? É uma bola retomada na intermediária de defesa pelo Luan. O Luan acaba fazendo essa bola chegar no Maicon, o Maicon faz a projeção e estica essa bola na extremidade direita, onde está passando o Everton. Naturalmente, quando o Everton se aproxima da bola, PP e André, os dois jogadores se projetam para dentro da área adversária. O Everton, numa tentativa de chute ou de cruzamento, faz essa bola chegar até o centro da área, onde o PP acaba jogando para o gol. Ou seja, o Grêmio teve uma dificuldade muito séria de condução dos setores e que isso acabou sendo sanado com a entrada do Maicon pela qualidade de passe. Portanto, para a próxima partida contra o Flamengo, dia 23, provavelmente com o Maicon e Jean-Pierre em campo, o Grêmio consiga aproximar os setores e, com isso, o Grêmio consegue valorizar ainda mais o seu principal momento, que é a posse de bola. Destaque de hoje na prancheta do Bagé. De volta contigo, Gabriel. E daqui a pouco o Bagé vai estar aqui com a gente, com o pessoal do Toque de Bola. Mas ontem na Arena, que cenas, hein, Mauro, que a gente acompanhou. Os torcedores tentaram invadir o estádio.
Isso mesmo, Gabriel. Se anteriormente eu vim para dar notícia boa para o torcedor do Grêmio, falar do retorno de Jeromel, agora eu vou falar de uma notícia bem triste, porque desde essa quinta-feira circulam nas redes sociais imagens que mostram dezenas de torcedores pulando as catracas de acesso à arena antes do jogo da semifinal da Libertadores. Há pelo menos 3 vídeos que registram esses momentos. Dezenas de torcedores pulam as catracas, alguns até agridem os funcionários que ficam no local e outros causam confusão nos portões de acesso. A arena ainda não se manifestou sobre o ocorrido. É uma cena lamentável antes de um jogo tão importante como uma semifinal de Libertadores. A gente espera aí, então, a Arena Porto Alegrense se manifestar sobre o caso. Obrigado aí a Mauri Dornelles. E a gente divulgou durante toda a semana, vocês estão vendo aqui ao fundo, a promoção do Dia Mundial do Animal, que é hoje. São 6 vencedores desses produtos para pets. 3 de Grêmio, 3 de Inter, cada um leva alguns destes produtos. Nossa produção vai entrar em contato com os ganhadores. E vocês devem retirar os produtos aqui na Bandeirantes, em Porto Alegre. Vamos conferir quem ganhou? Pérola, vamos no jogo do Grêmio? Vamos, filha! Vamos pro jogo do Grêmio! É o Grêmio! Aí, vamos, filha! Vamos pro jogo do Grêmio, vamos! Se tu é colorado, senta. Muito bem, cara. Ted, tu quer que a mamãe te leve no Beira-Rio? Então gira. Certo, cara. Me diz uma coisa, tu quer ganhar esse kit aí do Inter? É? Então me dá, Patinha. Ah, isso aí, meu filho. Fala, pessoal do Donos da Bola. Tá aqui o cachorro mais gremista que existe. Você me dá essa camiseta do Inter pra mãe? Dá pra mim? Você já tem a sua. Você já tá vestindo. Você vai ir pro jogo, então? Então vamos. Vamos. Vá. Vamos pro jogo. Isso! Oi, gente do Donos da Bola. Eu vim mostrar a minha cachorrinha. Olha só, ela só dorme com a camiseta do Grêmio. Vê se eu posso com isso. Só dorme com a camisa do Grêmio. Ela não fica sem ela. Kira, como eu, ela é colorada de gerações. Por isso que ela merece o kit do Inter. Ela, como a minha bisavó é colorada, a bisavó dela era colorada. Por isso que ela merece esse kit. Volta com o Donos da Bola, agora com o pessoal do Toque de Bola aqui com a gente. A dupla de ataque ao meu lado, Alex Bagé, DJ Cabeção. DJ Cabeção. Onde é que é a noite hoje, ô Cabeção? Hoje, amanheceu uma semana, eu tô fazendo dobradinha num lugar que eu tenho residência mensal quase, que é o Chalaça, aqui na Zona Sul. Tá, essa dobradinha aí vai ter o que mais? Uma linguicinha, um baconzinho? Não, porque só mondongo não dá. Vai ter o novo estima e o Logo Sedução. Só mondongo não dá, né? Na minha época que eu tava no mercado, carreguei muita gente lá no Chalaça. Não, eu sei, mas só mondongo não dá, né, Rogério? Só mondongo não, bota não, a gente tá falando de futebol, não é pescaria. Então tá, Cabeção? Tamo junto, valeu, obrigado, tamo galera. junto. Nice. Até mais. O Papa dos DJs. DJ Cabeção com a gente. Quem tá aqui também, Paulo Pires, Cláudio Duarte, Roberto Pauletti, César Cidade Dias. Paulinho, e aquela pergunta aí dos anos 70? Eu não sei se o Claudião sabe, eu fiquei na dúvida se ele sabia. Eu não sei nem qual a pergunta. Então faz a pergunta, vamos ver se ele sabe. Vamos ver se é bom de memória. Deixa eu contextualizar para quem está nos ouvindo agora, acompanhando pelo Toque de Bola da Rádio Bandeirantes. Perguntei no começo do Toque dos Donos da Bola aqui o seguinte. Quem fez os... Atenção, Claudião. Quem fez... Jogasse essa partida, hein? Quem fez os 2 gols do Inter na primeira vitória colorada sobre o Cruzeiro no Mineirão? Foi em novembro de 1970, no Robertão ainda. O Inter venceu por 2-1. Joguei. Jogasse essa partida? Marquei um cara chamado Hilton Oliveira. Olha aí, viu? O Inter fez 3 gols no jogo. Foi 2-1 para o Inter. E o Flávio fez gol contra. Foi conta do Flávio Meleca. Exatamente, aqui no Flávio Meleca. Tá vendo que o Claudião já lembra da partida aí? Deve ter marcado as pernas. Aí eu perguntei, opção A, Carbone, opção B, Claudiomiro, opção C, Dorinho, opção D, Valdomiro. Eu sei. Então tá, então responde. Claudiomiro. Fez Claudiomiro. Fez os 2 gols do Inter, a vitória por 2-1. Eu falei, eu confio em ti. Não, inclusive, só para que vocês esses jovens ainda... Eu não era nascido, né? Se você soubesse o ataque desses caras, era Natal, Sim.
Tostão, Dirceu Lopes, Evaldo e Hilton Oliveira. Só isso. Que massa do Cruzeiro, né? Tostão, em seguida eu passo aqui o time do Inter. É brincadeira que ninguém lembra do Hilton. O resto a gente lembra. Tostão e Dirceu Lopes eram fenômenos. Não, tinha um Evaldo que era um centroavante inteligentíssimo. Não, e esse Hilton Oliveira jogava bola também. Oliveira, ponto Só que não conseguiu jogar, Bajé. Em seguida eu passo pessoal do time do Inter. Deixa eu só mandar um abraço aqui. Deixa eu mandar um abraço para alguns acertadores aqui. Acertou? Quantos acertaram? Um monte de gente. Eu não tenho a relação de todos aqui. Vou mandar um abraço a alguns acertadores aqui. O Leonardo Henrique Orives, lá de Bento Gonçalves. E o Malcom Pires, deve ser meu parente, Malcom Pires de Charqueada. Nosso parente, né, Claudião? Olha o time do Inter que ganhou do Cruzeiro, Claudião. Vamos lá. Gainete, aí Cláudio Duarte, a zaga tinha Flávio e Pontes, com o Jorge Andrade na esquerda. Meio campo começou a partida com Carbone, Carpegiani e o Dorinho. Na frente, o Valdomiro, o Claudio Miro e o Mosquito. Eu não lembro do Mosquito. Mosquito, ponto esquerda, que foi juvenil comigo. Depois ele era um ponto esquerda que iria fazer certamente muito sucesso no Internacional. Mora em Curitiba hoje. E ele teve um acidente, ele quebrou a clavícula e na cirurgia ele não conseguiu recuperar o equilíbrio. Por isso que ele teve dificuldade na carreira. Mas jogava muito. Natural de Caxias, da tua terra lá. Eu vou mandar um abraço para mais um acertador. Cláudio Duarte. É verdade. Quem conseguiu acertar. Tem que te dar parabéns, né, Cláudio? Só para registrar, aqui, eu falei também. Só para registrar o nome do Mosquito, Avelino de Souza Abreu. E agora aqui no nosso debate, você vai participando, 992010949, 992010949. O Inter que tem o jogo contra a equipe do Cruzeiro, fora de casa no Mineirão. O Grêmio que joga contra o Corinthians nesse sábado. Jogo que talvez deixe a dúvida no ar se o Léo Moura vai a campo. Mas, o mais importante, renovações de Everton e Alisson, eles que deram coletiva hoje, né? Vale porque são dois jogadores importantes e titulares Valoriza absolutos. eles, na verdade, né? A prorrogação do contrato, principalmente do Everton, é muito mais para poder mexer de novo na cláusula da multa rescisória, né? Que naturalmente tem que subir salário. É a maneira de mexer na multa e também a maneira de regularizar e dar um aumento salarial, porque agora, com esse novo aumento, o Everton passa a ser... Ele só não é ainda o maior salário do Grêmio, porque o Tardelli, entre salário e luvas, o Tardelli ultrapassa a casa de 1 milhão. Mas de salário, efetivamente, agora o Everton passa a ser o maior salário. Criar um desafio aqui para o nosso ouvinte e nosso telespectador e também para vocês. Qual foi o time brasileiro na história, depois da era grandes valores da Europa, obviamente, não vou falar da década de 80, depois disso, que segurou um jogador que teve a visibilidade que o Everton teve? O Santos. Quem? O Santos com o Neymar. Que isso? O Neymar ficou quase 4 anos aqui. Não, mas é que o pensamento do César é uma maneira diferente. Primeiro que o Neymar, ele já tinha o acerto com o Barcelona com o valor depositado. O que o Santos fez foi entregar percentuais para o Neymar. Não, mas segurou, né? Tudo bem, querido, nós estamos só separando as situações. O que o César está dizendo é a maneira de administrar de um presidente que em outros momentos teria vendido por qualquer meia dúzia de reais. O processo do Neymar, tanto que se tu abrir lá e procurar os artigos, ele tá pagando até hoje ficou quase nada do Santos e até hoje não se entende onde é que foi o dinheiro. Tudo bem. No caso do Everton, o Grêmio está ficando e mantendo. Mas serve o exemplo do Neymar? Serve também. Eu acho que ficou. Serve segurar, também. Ficou. Serve também. O Rodrigo, por exemplo... Não, é o único. Por isso que eu falei. O Rodrigo, mesmo Santos, foi vendido aos 18. O Vinícius Júnior foi vendido com 18 também, não sei quantos anos. Com 17, aí saíram com 18, foram jogando nada. Aí tu tem o Paquetá, jogou meia dúzia de partidas. Não, mas ele jogou um ano antes, mas não ficou tanto tempo. Tu não tem exemplos. Se tu pegar o Alexandre esse episódio, o Pato não jogou o Grenal profissional. O Pato tem 17 jogos pelo Inter. E para não falar só do Inter, o Douglas Costa. Mas Douglas Costa. O TT saiu do Grêmio sem jogar no profissional. Esse episódio do presidente Romildo Bolzan e dessa gestão que o Grêmio está desenvolvendo, o torcedor do Grêmio tem que pegar essa renovação e botar como um título. Ela tem valor de título para o Grêmio. Eu não lembro de um jogador sair como saiu da seleção brasileira, como foi a Copa América, sendo goleador da seleção brasileira, e sendo
o jogador mais valorizado daquele time, do jeito que saiu. Tá, mas ninguém quis comprar também, Celso, pelo valor que o Grêmio quis vender. É que o Grêmio queria um valor. Não vamos encher muito a bola também aí. Não, mas é bom. Mas eu acho que tu tá exagerando um pouco. Porque ninguém chegou aqui com 70 milhões de euros, Mas nem claro, 60. mas se chegasse em outro tempo com Então, 5, tu que- tinham levado. Como levaram o Não, jogador, teria inclusive vendido por mais melhores. barato. Mas o Luan, o Grêmio fez assim com o Luan também. Isso. E tem que bater palma. Não, Nesse eu bato jogo palma agora, também, do final mas do... também não é bem assim o troço. Não é pra Mas eu endeusar quero ninguém, saber cara. quem. Me dá um. Mas eu comparar. O Neymar, que é o exemplo citado, foi vendido muito antes e a gente soube depois que ele tinha sido vendido antes. Porque o Santos já tinha recebido o dinheiro. O Grêmio está fazendo isso porque está aumentando a multa do cara, rapaz, também. Então, Mas sabe que sem ele o time do Grêmio não anda. É que para o futebol brasileiro, essas propostas, elas não chegam. A grande realidade é essa. A gente pega o caso do Neymar. Como é que o Neymar saiu? O Santos entregando quase a vida para ele, para que ele não saísse, ele depois já tinha recebido dinheiro. O Robinho teve que abrir mão de parte do valor que ele teria a receber para poder ir para o Real Madrid. São casos raros. O do Pato aconteceu, que o Milan depositou na época os 20 milhões de dólares, mas são casos raros dessas propostas super... vamos pegar... Reza a lenda que teria sido algo em torno de 18 milhões de dólares pelo Luan, que daí acabou saindo o Pedro Rocha, que foi para o Spartak. E o caso do Everton, penso que seja isso que o César está se apegando, é porque em outros momentos, talvez, até por uma oferta menor, que ofertas menores chegaram, ele tivesse saído. Eu acho mais por isso. Não, ele não saiu porque a estrutura que a direção do Grêmio conseguiu estabelecer dentro da instituição permitiu que se assim, não, por isso aí eu não vendo, acabou. Não, sim. E os europeus também não pagam quantia alta para o Sim, sul-americano, é o que eu tô falou o dizendo, Guajé. não tira direto, não paga por brasileiro. Então... Não paga para a idade que ele tinha. Não paga por brasileiro. Para argentino paga. Não paga. Não o valor que o Grêmio pediu. Nós citamos Neymar aqui. Digamos que Neymar estivesse no Santos ainda, jogando sempre no Santos. O PSG viria no Santos para dar 200 milhões para o Santos? Não, aí óbvio que não. Paulinho, eu vou te dar um exemplo essa questão. Mas existiu nesse trajeto uma confirmação do potencial dele. Eles pagam para europeus. Paulinho, não, nem para o Neymar chegou jogando na Europa. Isso que eu estou dizendo. O Neymar valeu isso pelo simples fato de que ele incorporou uma capacidade em seleção a nível mundial de produção. Mas é que direto... Teve um espaço de tempo. Mas se estivesse no Santos ainda. É que direto sai daqui não vai. Mas teve um espaço de tempo para ele crescer. Mas crescendo no Santos, mas não campeão do mundo. Não pegar esse exemplo, 21, né? O que eu digo, não vou pegar o Neymar. É que o Neymar no Santos, digamos, jogando toda a bola que joga, não sei o quê, campeão do mundo pelo Santos, bicampeão, campeão pela seleção brasileira, o PSG não viria no Santos para dar 200 milhões. Claro que não. Porque era o primeiro tiro, é depois que confirmar. Mas aí que tu vale depois da confirmação. Eu lembro que na época que o Grêmio, acho que 2008, vendeu o Lucas Leiva para o Liverpool, foi algo em torno de 8 milhões de libras. Na mesma época, o Boca Juniors vendeu o Gago para o Real Madrid por 17 milhões de euros. É isso que eu digo. Era o dobro do valor diferente. do Lucas Leiva, e na época o Lucas Leiva, pelo menos na meu ver, ele era mais jogador que o Pessoal, Gago. vamos vir para o dia real. Mas é que o argentino, para a América do Sul, argentino e Uruguai, eles valem mais que o brasileiro. Vamos ver para a vida real hoje. Na Europa, hoje, os valores têm ficado entre 35 e 45 milhões de euros. Não vai ter 70 milhões. Teve um caso lá que rasgaram dinheiro, assim como o Barcelona rasgou dinheiro no Dembélé, com 120 milhões de euros. O Arsenal rasgou dinheiro agora no PP por 60 milhões de libras, que dá 300 milhões de reais. Não, mas fora isso, é 40 e 50. Esse valor pedido então, pelo Grêmio, Grêmio... Assim, claro que tem que elogiar o Grêmio. Mas não vai chegar a proposta. Mas ele está aqui porque não chegou a proposta. Se não tinha ido também. Mas eu discordo só, não é o chegou proposta. Proposta chegou. Não, só que o Grêmio hoje está estruturado e não vendeu. César, eu não sou juiz, muito menos juiz de conciliação, né? Porque não é o meu perfil. Mas vocês estão discutindo coisas e vocês, cada um de vocês, tu e o Paulete, tem razão num ponto. Temos razão. Porque é verdade que o presidente tem o mérito de ter uma administração que foi composta por ele, que dá uma condição hoje para o Grêmio, que o Grêmio não precisa se atirar em qualquer proposta. Mas também é verdade o que está dizendo o Paulete, que esse valor que o Grêmio está exigindo não vai chegar. Ninguém vai chegar com 80 milhões. Por tudo que a gente sabe, pela idade do Everton, porque o Everton não foi jogador que a vida inteira passou em seleção de base, todos aqueles. Chegou no Arthur com gatilhos e tudo mais, chegou a 40 milhões. Agora, recentemente. Foi uma venda espetacular, né? Espetacular. E nisso dos garotos e utilização desses garotos, do outro lado o Inter agora parece que vai usar os garotos, né? O jogo contra o Cruzeiro vai botar o Heitor mais uma vez, o Fux vai seguir
e garoto, entre aspas, mas vai jogar o Zeca no lugar na esquerda. E olha que importância. E o Nonato provavelmente vai seguir no time. Nós estamos falando de 2 meninos no sistema defensivo. Sim. E do mesmo lado, né? Não é nem tipo, o zagueiro da esquerda, mas a responsabilidade, né? Porque eu estou com medo. Pois é, tem esse jogo fora de casa. Eu até estou com medo, por quê? Porque eu estou muito curioso, depois de uma semana, de ver qual é o Internacional que vai entrar em campo. Agora, quando eu vejo os 2 laterais, Heitor e Zeca, eu gosto do Heitor, até acho que ele é meio marrento, mas eu acho ele bom jogador. Mas é um teste de fogo, eu acho, para a defesa do Internacional. Porque o Cruzeiro, o Claudião estava falando, eu concordo com ele, mesmo que, olha a cara do César, eu sei que o Cruzeiro está mal, mas o Cruzeiro está jogando a vida, e tem bons jogadores lá. E eles vão atacar todo o tempo o Inter, não é o Inter que vai atacar. Eu acho que eles vão empurrar o Internacional. Então eu tenho medo e estou curioso para ver qual é o sistema tático que o Internacional vai entrar em campo depois de uma semana de treino, porque aquele que ele está usando, infelizmente, deu errado. O Internacional chegou, morreu na praia. E tem que mudar alguma coisa. Não vai atacar porque o Inter nunca ataca, né? Essa é uma questão também. Isso está no DNA atual do Inter. O Inter nunca ataca. O Inter sempre é atacado. Exato. E um jogo fora de casa. E aí esse sistema defensivo do Internacional, ele vai ter pela frente o menino lá, o David, que é bom jogador, né? O David do Cruzeiro joga tudo aquilo que se projeta no Wellington Silva, por exemplo, do Inter. Ele é veloz, ele tem drible, ele tem condição, ele é forte, ele tem finalização. E o Fred, que é um cara experiente, né? Querendo ou não. E dentro disso, a nossa enquete do programa de hoje, o pessoal participou lá no Twitter, @donosdabolaRS, falando do Internacional. O que o Inter briga nesse campeonato brasileiro? Pelo que o Internacional está brigando? Briga pelo G4? Briga pelo G6 ou posição intermediária? 39% acham que brigam ali para ficar no G4. Outros 37% acham que a posição intermediária da tabela e 24% apostam intermediária G6. É sul-americana? Intermediária é a sul-americana. Tem que brigar pelo G4, né? Tem que ser G4. Eu até acredito que a realidade vai acabar chegando em G6, porque o Palmeiras já disparou, o Flamengo disparou, o Santos está meio ali. O Corinthians disparou já também. Eu penso que a realidade, o Corinthians, bem lembrado, Paulinho, penso que a realidade seja G6. Olhando, a gente está fazendo a avaliação em cima dos jogadores do Cruzeiro, quantos times vocês veem, que são melhores que o Inter? O Flamengo é melhor que o Inter, o Palmeiras é melhor que o Inter, certamente. Vocês acham o São Paulo melhor que o Inter? Em nomes, não, na prática não acho. Na prática não sei. Só uma pergunta. Eu acho que o Grêmio é melhor que o Inter. Qual é o critério para dizer se é melhor ou pior? Não, desempenho. Vocês acham que pode render mais? Porque tem pode render mais. Que pode render mais, o São Paulo é melhor. São Paulo é melhor, o Grêmio é melhor. Não, mas o pódio... É por nomes, Por isso que eu perguntei qual é o critério. Eu, na prática, eu considero o Inter melhor que o São Paulo. Eu também. Só que aí se for o seguinte... Por expectativa, eu posso achar que o Cruzeiro pode ser melhor que o Inter. Pode. Tem mais grupos, tem mais jogadores, melhores jogadores que o Inter. Aí tu vai olhar o momento e vai dizer que não tem nenhuma chance do Cruzeiro. O Grêmio é melhor que o Inter. Então tu vai ver que o Inter, quando tu bota esses nomes, tu vai dizer o seguinte, opa, qual é a briga? Se eu tenho 5, se eu tenho 6 melhores, a briga é pelo G6. Na verdade, é a resposta. Não, mas aí tem um contraditório justamente do que o Paulinho levantou. O grupo do Cruzeiro, se tu olhar, o Cruzeiro não é para estar onde está. Que era mais ou menos a história do Inter em 2016, né? Não tinha time para cair. Então isso é relativo. E o roteiro está muito igual, por sinal. O Santos até outro dia era líder do campeonato com um time que tem o Sacha e o Marinho. Porque tu tem esse campeonato brasileiro aí, a gente está considerando que o Corinthians chega... ou o Grêmio ou o Flamengo vençam a Libertadores. Mas se tu perde a Libertadores, por exemplo, o River Plate pode ganhar, né? Pode ganhar. É um time do mesmo tamanho. Se o River ou o Boca, enfim, mas mais hoje pro River, ganha, tu tem 4 vagas diretas, sendo que 2 já estão lá. Sim, mas tu vai brigar por 2. Mas esse funil... Duas estão lá. Mais 2? Assim, o Flamengo pelo que está jogando, não estão lá ainda, né? Nem Flamengo, nem Palmeiras. Não, o Flamengo pelo que está jogando. Não. Não é nem matematicamente. O Flamengo pode ser ultrapassado, embora que, vendo o Flamengo jogar, a perspectiva e expectativa que o Flamengo seja o campeão brasileiro ou seja a Libertadores. Isso é uma coisa. Seguindo dentro dessa linha, vocês acham que o Grêmio e Inter podem passar deles? Mas não é isso, César. Mas é que isso é subjetivo. Nem que seja na semidireta. Mas é que isso é subjetivo. Tem que entrar na semidireta, azar. Não tem que ir direto ou não. Pega o outro jogo da dupla, que é o jogo do Grêmio contra o Corinthians, também amanhã às 7 da noite na Arena. O Corinthians, quando chega, ele fica. O Corinthians vem se arrastando lá, parece um time mineiro. Porque o time do cara, ele não é um bom time. Não, e ele vai ganhando de 1-0 aqui, ganhou de 1-0 da Chape, aí fez 1-0. Só que quando ele chega, competitivo. E pode ter certeza que ele vai fazer um tendel contra o Grêmio, apesar de... Aí nós vamos chegar naquela discussão de sempre, né?
tem que ter treinador bom. Claro, o Carille é o cara. Se o treinador não for bom, não adianta tu dar para ele. Mas aí que tá, Paulete. Não adianta dar o Flamengo pro Abel, Não que tem adianta. aquele pensamento do futebol do século passado. A direção, não vai adiantar. A direção tem que trabalhar muito forte nisso em qualquer clube de futebol, por mais óbvio que possa parecer. O Carille, no auge do Corinthians, campeão paulista, campeão brasileiro, chega uma proposta milionária do lado da Arábia Saudita, ele chega para os caras, não tem. Aí os caras olharam, não tem como cobrir. Ele pega e vai para lá. Aí ele fica um ano lá, rendendo, ganhando bem, ele tinha mais um ano de contrato. Aí o cara do Corinthians liga para ele, o André Sanches. Só o negócio é o seguinte, cara, a gente precisa de um novo treinador aqui, e o novo treinador é tu. Diz, eu não vou conseguir te pagar aí, mas o treinador para recuperar o Corinthians, isso é convicção. De tu pegar o telefone sabendo que o cara foi ganhando milhões, que o cara tem mais um ano de contrato e tu pega, é lá que eu quero. Olha o que a gente está pegando do Cruzeiro. O Cruzeiro vai jogar contra o Inter, ele já jogou contra o Inter com o Mano como treinador, com o Ceni e agora com o Abel. 4 jogos. Então, 4 jogos, não é à toa. Eu já venho dizendo isso há uns 2 ou 3 anos. O Campeonato Brasileiro é muito fraco. E ele não é à toa, porque os caras são amadores para tratar. Olha o que o cara do Corinthians faz. Ele não interessa. Eu tenho vários treinadores aqui na volta. Eu vou buscar o cara lá. E naturalmente, se tu fosse pensar, mas por que eu vou ligar pro Carille se ele tá rico lá, ele tem mais, ele não vem? Tenta, que é o que a gente debate, por que o Inter não consegue buscar um cara para poder fazer uma sombra ao D'Alessandro? Tenta. Quando tentou o Guerreiro, brilhante. Tentou um cara que é acima da média. Tem que tentar. Aliás, o Cláudio falou hoje lá durante o programa, eu esqueci de comentar, Cláudio, que tu disseste que e eu concordei, né, que o Flamengo contratou grandes jogadores e eles chegaram, o Flamengo contratou só titulares. E aí eu fiquei pensando, eu estou pensando no Internacional o ano que vem, para a diretoria do Internacional, que eu faço seguidamente alguns comentários. Contratem titulares, não gastem dinheiro em Parede, Wellington Silva, contratem titulares, senão o Inter não muda de patamar. E vamos seguir falando sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Deixa eu aproveitar então. Eu estou recebendo uma série de mensagens, viu que eu estou com a mão na tua perna aqui, mas é só cenográfico. É tipo beijo técnico. Tá, tira a mão. Tá, eu tiro, pô. Ficou bravo, ficou com ciúme. Recebendo uma série de recados aqui da audiência do Donos da Bola e Toque de Bola, principalmente da cidade de Viamão. Então, mandar um abraço aí pro Dedé, pro Gu Veloso, Gu com G, Gu Veloso. Mandar um abraço pra rapaziada que tá na audiência mandando foto. Um abraço, pessoal lá de Viamão. Terra do Claudião. Eu moro lá. O Gabriel ouvia histórias do Claudião na lancheria, no colo do Claudião, né, cara? Não, na lancheria não. No restaurante Tala Larga do Nério Kubasque, lá no autódromo, ele sentava na perninha do tio, tinha que ficar contando historinha pra ele. E a gente vai pro intervalo. Rapidamente, Claudião é filho adotivo de Viamão. Eu sou viamonense. Olha aí, então, a gente vai fazer a confraria de Viamão aqui, a gente vai pro rápido intervalo e volta já. De volta aqui com Donos da Bola e Toque de Bola, já está feita a confraria de Viamão aqui, todo mundo da cidade, um abraço para todo mundo de Viamão, todo mundo que está acompanhando o programa. Eu sou da confraria de Caxias do Sul, tá? De Caxias, só para deixar e o César claro. é de Pelotas, né? Eu sou porto-alegrense, de nascimento. Não, mas é que aí eu vou dizer que eu sou a confraria de Belém do Pará, né? Daí eu não vou conversar com você. E tenho o coração dividido pelas minhas raízes pelotenses. Os torcedores chavantes gostam muito do César? Não gostam. Inclusive, queria mandar um abraço aqui, que participou com a gente do programa há pouco, com o ex-presidente do Pelotas, Lúcio Barreto, que Pelotas mudou de treinador. Foi ele que te contratou na época? Não, eu não fui contratado. Eu não fui. Ele só chegou. Mas tu chegou lá, tu caiu de paraquedas lá, alguém te ligou, alguma coisa assim? Não, quem me convidou foi o Aleixo. Presidente Luiz Antônio de Melo Aleixo, meu querido amigo. Atenção, torcedor, guarde esse nome. Isso. Mas agora a gente está tendo aí, agora vai ter uma dupla de jogos muito importantes para Inter e para Grêmio. Jogos balada, né? Jogos balada, do sábado não é tão balado do Grêmio, jogo porque não é o das 9. Jogo balada. Né? Mas o do Inter ali, jogo happy hour. Happy hour e jogo balada, mas pode ser, certo? São dois jogos com características completamente diferentes, mas com os mesmos problemas para os dois. Porque o Inter pega um time que no papel é um bom time com um treinador que é um bom treinador, é um treinador consagrado. O Inter fora de casa, até pouco tempo. O Inter fora de casa geralmente joga de uma maneira diferente, isso é um complicador, contra um time que está desesperado e vai fazer final de Copa do Mundo. E o Grêmio, por sua vez, que joga na Arena, mesmo jogando na Arena, pega um cascudo, que é o Corinthians, que está já em franca evolução. E o Grêmio, ele tem esse jogo, talvez, né, muito para encaixar os erros que não ter os erros que teve contra o Flamengo, vai usar esse jogo provavelmente contra o Corinthians,
E aí depois mais uma partida e aí o jogo contra o Flamengo. O Grêmio tinha um plano A, que era a Copa do Brasil. Tem um plano B que diminuiu um pouco de força a partir do resultado de quarta-feira em Porto Alegre. E tem o plano C, que é eu discordo completamente de avaliação agora. O Grêmio tem que botar para... Não, o Grêmio tem que ganhar os jogos para classificar para a Libertadores. A Libertadores do Grêmio desse ano, que pode levar o Grêmio, que é ganhar a Libertadores, o Grêmio tem que entender que complicou. Por quê? Porque o Flamengo é poderoso, porque o jogo aqui não foi como o Grêmio queria. Agora, esse jogo com o Corinthians, olha só o que determina. A distância do Grêmio para o Corinthians hoje é de 7 pontos. 7 pontos. O Corinthians é o quarto colocado, não é isso, Paulinho? 41 a 34. Pontos. O Grêmio perder para o Corinthians aqui leva 10 pontos para o G4. 10 pontos. E o G6 tem o fator, entrar na entre aspas, Libertadores, tem o fator de começar muito cedo a temporada. Não. Né? 5 de fevereiro é Libertadores. Não só isso. E tem que passar por 2 fases ainda. Não só isso. Tem que classificar, não interessa onde é que... Se tu não puder, evidente que se tu não puder... Na pior das hipóteses, é óbvio que tem que classificar. Se não der dos 4, vai entre os 6, cara. Tudo bem. Só que o Grêmio precisa entender isso. Hoje, dentro de um planejamento financeiro, por exemplo, para Grêmio e Inter, não jogar Libertadores em 2020 é um terror. É um terror. E realmente a gente não sabe, porque o Grêmio tem que ganhar a Libertadores. Então, esse jogo de amanhã, o torcedor tem que ter consciência, isso serve para o Grêmio, serve para o Inter, que precisa ganhar. O Inter saiu para 2 jogos fora contra times rebaixados. Nós falávamos lá, quantos pontos tem que fazer? Tem que ganhar. Se não ganhar, fica para trás. Não jogar Libertadores é tragédia. Hoje, dentro da estrutura de organização de Grêmio Internacional. Tragédia. Não dá para pensar. Mas, César, um abraço só pro pessoal lá de Erechim, tá, ô Bagé? A galera da Bodeguita, o Vanderlei, tá mandando aqui um abraço lá em Erechim, tá comprando. Abraço para ele, depois a gente manda a fatura aí do departamento comercial. O pessoal pergunta muito... César, tem uma frase que tu usaste que eu não consigo entender nenhum torcedor que pense diferente disso. O torcedor tem que ter consciência de que precisa vencer. Tu conhece algum torcedor do futebol que tenha consciência que não precisa vencer? Não, eu vou te dizer o seguinte, sabe por que eu estou dizendo isso? O torcedor, pelo contrário, não, é que, na verdade, por vezes ele não entende alguns resultados. Desculpa, então, no sentido de necessidade de ir na arena apoiar. Amanhã nós vamos ver, nós tivemos 51 mil. Nós vamos ter 20 amanhã? Tomara que tenha, mas, mas tem uma outra situação que o torcedor de futebol, na minha leitura, principalmente o brasileiro, ele não gosta de futebol, ele gosta de jogo decisivo. Mas é essa ele gosta de decisão. Mas para ter decisão... Se tu pegar o que era no campeonato quando tinha mata-mata, lá até 2002, as médias de público, e hoje tu vai ver que era muito mais lá naquela época. O torcedor de futebol no Brasil, ele não gosta de futebol, ele gosta de decisão. Nós tivemos um caso que... Sem contar que é caro o futebol no Brasil. Serve pro Internacional como parâmetro da nossa discussão. O Inter foi eliminado pro Flamengo e tinha um jogo em Porto Alegre no sábado, no mesmo horário. Contra o Botafogo. 9 mil torcedores. 9 mil. Não, mas é que tem... Vamos lá, eu gosto de contextualizar. Eu estava nesse jogo, inclusive a gente deu a informação já na abertura do jogo aberto que o Inter jogaria com titulares. Quando terminou o jogo contra o Flamengo, a direção não falou em time titular. E se especulava que o jogo contra o Botafogo fosse um time totalmente reserva. Toda a reportagem de todas as emissoras trabalhavam isso. Então o Inter próprio esfriou o jogo. Tem esse ponto a ser contextualizado. E no jogo, a partir da Copa do Brasil, quando o Inter perdeu para o Atlético, tinha contra o Palmeiras, que era o segundo contra o quarto naquele momento. Segundo contra o quarto. Tinha 24 mil torcedores. Então, o torcedor do Grêmio, por isso a frase, o torcedor do Grêmio precisa entender que para viver as grandes decisões, como foi a decisão de quarta-feira, que é uma grande decisão, precisa passar por esses jogos e tem que apoiar. Isso serve para o Grêmio, serve para o Inter. Estava só lembrando que no paralelo, traçando paralelo aí, Grêmio Internacional, nesses jogos aí, o Inter estava eliminado. Primeiro para o Palmeiras, depois para o Atlético Paranaense. Esfria, o Grêmio não está eliminado na Libertadores, né? Ficou mais difícil, é verdade, vai ter que vencer no Rio ou empatar em 2-2, mas o Grêmio não está eliminado. Então, mais quando o Inter jogou, ainda. O Inter estava eliminado, tanto para o Flamengo na Libertadores, quanto para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E a gente vai falar sobre isso segunda-feira. A gente vai falar, será que a dupla vai vencer esse final de semana? Precisamos de mais meia hora no programa. Vai precisar. E não Estamos precisando de mais tempo. Não é complô contra o César, sempre a gente interrompe. Tá, mas é que às vezes é que ele quer falar o tempo inteiro, então mesmo que tivesse... Aí parece que ele é sempre cortado. Tem que dizer para o André que nós precisamos de mais tempo.
Bom, na Rádio Bandeirantes está chegando aí o Guilherme Barra com o Rádio Livre e às 6 da tarde tem o Band Sport Show com o Sérgio Boss. E aqui na TV Bandeirantes, RS acontece com o André Machado. Vai reencontrar o Abelão agora, o Inter, hein, André? Pois é, né? Chegou a hora de uma outra maneira, né? Não era bem como o Colorado gosta. O difícil é ter grana para ir em tanto jogo bom também. Esse é um problema. É verdade. Um abraço para vocês até segunda-feira. Um abraço a você que está na audiência do Donos da Bola e que a partir de agora fica conosco.